Paz do Senhor Jesus, minhas irmãs, meus irmãos em Cristo Jesus. Hoje, graças a Deus, né, irmãos? Hoje é um dia 24, né, de agosto, né? O ano já está indo embora, né, irmãos? Estamos já terminando o mês 8, né? Para a glória de Deus, e Deus tem nos sustentado, né, nos guardado, abençoado nossas vidas, né, irmãos? E mais uma vez, pela graça de Deus, pela misericórdia dele, eu vou gravar mais um vídeo aqui, irmãos, para a meditação, né, dos irmãos na palavra de Deus, porque os dias são maus, né? O Senhor Jesus está às portas, nós precisamos meditar bastante na palavra, temos que nos solidificar cada dia mais e ficarmos unidos em oração, né, irmãos, e em vigilância, para a glória de Deus, tá? Vamos meditar aqui, amados irmãos, na palavra de Deus que se encontra no livro de Salmo, no capítulo, o capítulo é o 27, né, irmãos? Vamos meditar aqui. Não, errei. É no capítulo 26 que nós vamos meditar, né? É no capítulo 26 de Salmos. A palavra do Senhor vai nos dizer aqui, né? Assim o salmista falando para o Senhor: julga-me, Senhor, pois tenho andado em minha sinceridade, tenho confiado também no Senhor, não vacilarei. Examina-me, Senhor, e prova-me, esquadrinha a minha entranha e o meu coração, porque a tua benignidade está diante dos meus olhos, e tenho andado na vereda, na tua verdade, e não tenho assentado com homens vãs, nem converso com homens dissimulados, e tenho odiado a congregação dos malfeitores, e nem me ajunto com os ímpios. Aqui o salmista Davi, ele... É tanto que o epígrafe fala: Davi recorre a Deus confiando na sua própria integridade. Então aqui o salmista Davi, ele está confiante na integridade dele. É como se eu falasse: Deus, olha para mim porque eu sou fiel ao Senhor, né? Sabe, Senhor, olha para mim, tá? Atenda o meu pedido porque eu sou fiel ao Senhor. É mais ou menos por aí que está essa oração de Davi aqui para Deus, né? Confiando na integridade dele para com Deus. E aqui a palavra de Deus vai nos dizer que quando nós andamos em sinceridade com Deus, em verdade com Deus, a gente tem liberdade de falar com Deus de uma forma, assim como está falando o salmista Davi, por causa da nossa consciência que está limpa, porque o nosso coração está limpo. A gente tem certeza de que está andando nas veredas, no caminho certo, correto, cumprindo os mandamentos e os preceitos do Senhor. Então, e Davi, ele tinha essa consciência, que ele andava na verdade, nos preceitos do Senhor, e que ele até então, ele ainda não tinha vacilado dos caminhos santos do Senhor. Porque se a gente for observar o modo como ele clama a Deus, neste salmo aqui, ele fala com Deus, então, quando chega do Salmo 51 em diante, o modo que o rei Davi fala com Deus já é diferente. Porque do Salmo 51 em diante, ali já aconteceu já a queda que ele teve, o pecado que ele cometeu. Então, ali ele entende que somos completamente dependentes da misericórdia de Deus e não da nossa própria bondade. Ali ele vai entender que a nossa bondade, mediante a grandiosidade de Deus e a fidelidade de Deus, e a santidade de Deus, e o poder de Deus, a nossa fidelidade é tão pequenininha diante de Deus,
que é pela misericórdia dele, pela graça dele, pela bondade dele, pela benignidade dele, que nós somos abençoados em todas as áreas da nossa vida. Deus olha para os filhos que é fiel a ele, Deus olha. Só que eu não posso fazer uma oração a Deus confiando na minha sinceridade, mas sim sendo uma pessoa que me entrego completamente na mão do Senhor, porque só Ele esquadrinha o meu coração, minhas intenções, como a palavra de Deus diz, Ele esquadrinha os nossos rins. Muitas vezes eu não conheço a mim mesmo. Muitas vezes não, eu acho que isso é uma grande verdade, que o ser humano não conhece a si próprio. Quem verdadeiramente nos conhece é Deus. Então, aqui o salmista Davi, ele tinha uma completa convicção, né? Ele tinha uma completa convicção, né? E ele fala aqui, né? Ele fala, examina, Senhor, e prova-me, esquadrinha as minhas entranhas e o meu coração, porque a benignidade do Senhor Deus, a benignidade de Deus está sempre diante de mim, quer dizer, porque a tua benignidade está sempre diante de mim, dos meus olhos, e tenho andado na tua verdade, e não me detenho, e nem assento com os homens vãs, nem converso com homens dissimulados. No versículo 5 ele vai falar o seguinte, ele fala, e tenho odiado a congregação dos malfeitores, e nem me ajunto com os ímpios. Então, ele era um homem que ele vigiava completamente. Ele vigiava, então ele falava com Deus assim, numa confiança tremenda da fidelidade dele. Ele tinha aquela fidelidade com Deus e ele falava com Deus assim, com convicção de que ele andava reto nos caminhos santos do Senhor. Aqui no versículo 6 ele fala, né? Lavo as minhas mãos na inocência. Assim andarei, Senhor, ao redor do teu altar, para publicar com voz de louvor, contar a todas as suas maravilhas. Quer dizer, ele tinha convicção da fidelidade dele, por isso ele vinha na presença do Senhor, com toda a intimidade com Deus. Que bom, né, irmãos? É muito bom quando a gente tem essa convicção que estamos limpos diante de Deus, sem nenhuma culpa, para chegar diante de Deus e falar como o rei Davi conversava com Deus, como ele dialogava com Deus, como ele se colocava na presença de Deus, dizendo para Deus o quanto ele era fiel a Deus. É muito bom a gente ter essas condições nesse ponto. No versículo 8 ele vai falar, e eu tenho amado a habitação da tua casa e o lugar onde permanece a tua glória. Ele amava a casa do Senhor, ele adorava estar no altar do Senhor, louvando a Deus, adorando a Deus. Era o prazer que ele tinha. Ele era um homem segundo o coração de Deus. O próprio Deus disse isso, que Davi era um homem segundo o coração dele. Porque ele andava numa fidelidade com Deus, ele era tão íntegro a Deus, que ele chegava diante de Deus e falava para Deus, me sonda, Senhor. Procure se há em mim uma culpa, uma mancha, um erro. É muita coisa para um homem, né? Chegar diante de Deus e falar isso. É muita coisa, mas ele tinha essa consciência limpa. Ele tinha essa certeza que ele era íntegro diante de Deus e que ele estava limpo diante de Deus. Ele ia diante de Deus e falava, prova, né? Me examina, vê se há em mim uma mancha, um pecado. Vê se há em mim, Senhor. Se eu transgredi alguma das tuas palavras, dos seus mandamentos, dos seus estatutos, Senhor.
Por isso Deus teve imensa alegria na vida de Davi, e Deus falou: achei Davi segundo o meu coração, pela fidelidade de Davi, pela fidelidade dele, né? No versículo 9 ele vai falar: não apanhe a minha alma com os pecadores, nem a minha vida com os homens sanguinários, em cuja as mãos há malefício, e cuja as mãos direita está cheia de suborno. Quer dizer, ele era um homem que ele não aceitava suborno, ele era um homem que ele não difamava, ele era um homem que cuidava dos inocentes, ele era um homem que zelava pelos menos favorecidos, ele era um homem justo. É isso que a palavra de Deus aqui diz. E é isso que ele fala diante de Deus. O que verdadeiramente era a vida dele diante do Senhor. É isso que ele está falando aqui para mim e para todos nós. A capacidade que ele tinha de se desviar do mal e de fazer aquilo que Deus ordenava, sem retroceder. Sem retroceder. Era isso que ele falava. Então aqui ele vai falar no versículo 9. No versículo 9, não, ele vai falar no versículo 11. Mas eu ando na minha sinceridade, livra-me e tem piedade de mim. O meu pé está posto em caminhos planos. Na congregação louvarei o Senhor. Quer dizer, tenha piedade de mim, não me deixa eu cair, Senhor. Plano meus caminhos. Não me deixa eu vacilar, Senhor. Me segura. Tende misericórdia de mim, porque até aqui, Senhor, o Senhor tem me sustentado. Até aqui, Senhor, o Senhor tem me conduzido em caminhos retos, que eu tenho feito somente o que é bom aos olhos do Senhor. Mas agora tenha piedade de mim, Senhor, não deixa eu escorregar, não deixa eu pender nem para a direita, nem para a esquerda, nem retroceder, para que eu continue na congregação do Senhor, te louvando e te adorando. Esse é o pedido de Davi para Deus no final, no último versículo do Salmo 26. Ele faz esse pedido para Deus. Mas até então, tudo nele era a fidelidade. Tudo que ele pediu para Deus é que esquadrinhasse ele e visse a sinceridade dele para com o Senhor. Essa palavra eu deixo hoje para a meditação da igreja, para que nós possamos olhar para dentro de nós mesmos e dizer: Senhor, me esquadrinha. Olha para mim, Senhor. Me esquadrinha, Senhor. Prova o meu coração. E veja, Senhor, se há falta em mim. E no caso, se houver falta em mim, Senhor, então o Senhor tem de misericórdia de mim e me corrige, me exorta, mas não me deixe os meus pés vacilar. Porque eu quero me manter na congregação do Senhor, louvando e adorando o seu nome santo. Eu deixo essa palavra hoje para a meditação da igreja, em nome do Senhor Jesus, e deixo uma paz do Senhor Jesus para tudo e todos. Que Deus abençoe a vida de todos vocês e a paz do Senhor para todos vocês, em nome de Jesus. Amém e amém.